Paraguai vai contar com um porto avançado na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. O Congresso Nacional aprovou o acordo internacional que autoriza a criação de um porto franco naquela cidade. Assim, as mercadorias provenientes de outros países com destino ao Paraguai não precisarão ser submetidas à alfândega brasileira. Além de dinamizar o porto do Rio Grande, o acordo facilita o comércio internacional paraguaio. Mais de 3 milhões de brasileiros vivem no exterior. A busca por uma vida melhor não é fácil. E o pior é que nem sempre é possível contar com uma ajuda eficaz das embaixadas brasileiras. O Senado Federal analisa, inclusive, um projeto que cria uma secretaria apenas para dar apoio jurídico e logístico aos brasileiros em apuros em outro país. Conhecer outro país, construir uma carreira internacional, tentar a vida no exterior. O que fazer para que o sonho não se torne um pesadelo? No Suriname, brasileiros que moravam na cidade de Albina, próxima à Guiana Francesa, viveram dias de medo e terror. Eles trabalhavam como garimpeiros na região e foram atacados após a denúncia de que um brasileiro teria matado um surinamês quilombola. O conflito repercutiu e o Brasil teve que organizar uma missão de resgate. Além da assistência aos feridos, aviões da FAB foram acionados para buscar os que desejavam retornar ao Brasil. Situação semelhante aconteceu em 2006 no Líbano, durante a última guerra com Israel. Aviões da FAB montaram uma ponte aérea para repatriar 330 brasileiros. Embora nos entristeça a necessidade de agir nessas circunstâncias, mas nos alegra o fato de que nós estamos podendo ajudar com mais eficiência os brasileiros quando eles precisam de nós lá fora. De acordo com Itamaraty, hoje mais de 3 milhões de brasileiros estão espalhados pelo mundo, o equivalente a quase a totalidade de habitantes do estado do Piauí. Só o continente norte-americano abriga mais de 1.300.000 pessoas. A Europa vem em segundo lugar, com 816 mil brasileiros. A estimativa é feita com base nos que estão vivendo no exterior legalmente. E a gente sabe que uma parte considerável vive ilegalmente. Os Estados Unidos são o destino preferido de quem mora no Brasil. 1.280.000 brasileiros vivem por lá. Também é o país onde é registrada a maioria dos casos de imigração clandestina. Depois dos mexicanos, os brasileiros são os que mais se arriscam na busca de uma vida nova no país. Paraguai e Japão são, em seguida, os países que mais recebem brasileiros. Os brasilguaios, com medo de expulsão, não dispensam o apoio governamental. Na terra do sol nascente, a crise econômica levou muitos decassegues a perderem um emprego e retornarem ao Brasil em 2009. Sérgio Saito já trabalhava no Japão há 6 anos, quando perdeu o emprego. Teve que desistir do sonho de uma vida melhor no exterior e constatou a situação difícil de colegas que estavam morando nas ruas porque não tinham condições de retornar ao Brasil. O apartamento ou a casa é alugado pela empresa. Então, logicamente, se você perder o emprego, você perde a residência. Está na rua. Tem muito colega meu que, como diz, está morando nas estações de trem. Para atender aos milhões de brasileiros que estão no exterior, o Brasil possui 68 consulados e mais 117 setores consulares, que geralmente funcionam nas embaixadas. Por dia, mais de 17 mil pessoas recorrem a esses postos em busca de assistência e informações. Nós procuramos manter essa rede de postos sempre preparada para não só o atendimento de rotina, ou de todos os dias, mas também para situações de emergência. Mas nem todos se sentem amparados, como essa servidora pública, que teve problemas na Espanha. Procurou apoio da embaixada, sem sucesso. Precisava alugar um imóvel e sofri um golpe de uma empresa imobiliária. Depois eu fiquei sabendo que eram várias empresas imobiliárias que aplicavam esse golpe, que vários colegas imigrantes, não só de outros países, mas também outros brasileiros, já tinham passado pelo mesmo golpe. Eu procurei a Embaixada Brasileira em Barcelona na época e fui muito mal atendida, né? Eles nem queriam saber do problema e nem registrar.
Tive mais receptividade, mais atenção, mais acolhida de uma organização não oficial do que de uma organização oficial da representação do meu país lá fora. Nós estamos fazendo também no Itamaraty um grande trabalho de revisão de métodos de trabalho, no sentido de procurar atender melhor e chegar melhor aos brasileiros que lá estão. O Senado analisa um projeto para garantir maior assistência aos brasileiros que estão fora do país. A proposta é criar a Secretaria de Apoio a Brasileiros no Exterior. Ela seria responsável por fornecer auxílio jurídico, além de cuidar da integridade física e do patrimônio dessas pessoas. Ao ter alguém que a gente possa responsabilizar, já muda tudo. Além disso, essa pessoa vai ter uma pequena equipe para acompanhar como é que estão esses brasileiros. Enquanto a secretaria não sai do papel, outra saída é buscar apoio das ONGs que apoiam estrangeiros. A gente recomenda aos migrantes que procurem esta proximidade, esse relacionamento com organizações, porque é sempre um grande apoio que eles podem ter e também uma partilha que podem fazer com outras pessoas que estão vivendo a mesma experiência. Se você pretende sair do país, é bom consultar antes a cartilha Brasileiras e Brasileiros no Exterior. Ela traz dicas para quem quer trabalhar lá fora. A cartilha pode ser retirada no Ministério do Trabalho ou acessada na página do Ministério na internet. Apesar da crise financeira internacional, o Brasil conseguiu terminar o ano com a balança comercial no azul. O superávit comercial, que é a diferença entre importações e exportações, foi de quase 25 bilhões de dólares, um pouco abaixo do registrado em 2008. Em 2009, as exportações brasileiras somaram 152 bilhões de dólares e as importações totalizaram cerca de 128 bilhões. Bolivianos, coreanos, chineses, peruanos. O Brasil ganha mais 42 mil estrangeiros que agora podem viver livremente, sem medo da fiscalização. A maior parte mora em São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Depois dos sul-americanos e chineses, africanos e europeus são os principais beneficiados. O Brasil, que já contava com cerca de 1 milhão de estrangeiros regulares aqui no país, terá agora mais 42 mil estrangeiros que conseguiram regularizar a sua situação. Aqui com a gente no programa Diplomacia, o ministro em exercício da Justiça, Luiz Paulo Barreto. Ministro, 50 mil não chega a ser muita coisa, 42 mil não chega a ser muita coisa num país de quase 200 milhões, mas é simbólica essa anistia, essa regularização, não? É verdade. É bom observar que são estrangeiros que já estavam em nosso país. Estavam irregularmente. Isso permitia que fossem explorados, por exemplo, exploração de mão de obra, a exploração até mesmo sexual. É uma situação de precariedade social. Por isso o Brasil opta pela regularização como a melhor maneira de tratar o imigrante. Nós não concordamos com políticas que existem no Norte hoje, que acabam por criminalizar as migrações, muitas vezes colocando o imigrante na cadeia pelo simples fato dele estar em situação irregular. Nós defendemos que para essa situação de fragilidade social, a melhor maneira é regularizá-los, é conhecê-los, trazê-los para a formalidade. E a partir daí permitir que eles recebam a proteção do Estado, mas também contribuam para esse Estado com o recolhimento de impostos, com o seu trabalho, que efetivamente tem impacto social e econômico no nosso país. Nós achamos que essa é a linha correta a se adotar. A vinculação das migrações não ao direito criminal, mas aos direitos humanos, como uma forma de proteção social desse indivíduo, já que a imigração é um fenômeno espontâneo da sociedade. Ela existe desde que o mundo é mundo. E o mundo se povoou a partir das migrações, né? E o Brasil, principalmente, né? O Brasil foi todo formado por migrações. Tivemos as migrações dos portugueses na colonização, depois tivemos a imigração de japoneses, de árabes, de alemães, para o sul do Brasil, onde houve o desenvolvimento da lavoura cafeeira, desenvolvimento da ciência e tecnologia, dos transportes, dos deslocamentos entre as regiões e da segurança nacional, inclusive, com o povoamento da região sul e sudeste do Brasil. Tudo isso, houve projetos de migração dirigida no passado, onde o Brasil incentivou essas migrações. Depois ela continuou acontecendo de maneira espontânea. Mas isso gerou dentro do nosso país um sentimento favorável às migrações. O brasileiro não discrimina o imigrante. O brasileiro recebe bem o imigrante, integra bem o imigrante, compartilha o seu dia a dia com esses imigrantes. É isso que eu ia lhe perguntar. Esses imigrantes, como o senhor falou, eles já estavam aqui, alguns há bastante tempo. Alguns vieram até numa época que o Brasil não estava nem economicamente tão atraente como é hoje. O
que o senhor acha que é o ponto fundamental de atração desse estrangeiro que vem para o nosso país? Claro que hoje o Brasil tem um outro papel no cenário internacional. A atuação do presidente Lula na divulgação do Brasil, na colocação do Brasil frente às grandes questões mundiais hoje, fez com que o Brasil tenha hoje um respeito ímpar na comunidade internacional. Isso atrai. Mas outros fatores também da nossa sociedade atraem essas migrações, como, por exemplo, essa não discriminação. O imigrante pode chegar no Brasil, por exemplo, e ter a fé, professar qualquer tipo de fé. Pode usar o véu. Pode usar o véu, pode usar até a burca, se fosse o caso, né? Não combina muito com o nosso clima, mas é possível. E tudo isso, claro, que será respeitado pelos brasileiros. Ele pode, uma vez por dia, ou várias vezes por dia, estender seu tapete, rezar dirigido à Meca. Ele pode, enfim, ter qualquer tipo de fé e será respeitado. Pode também manter seus costumes, sejam eles de roupa, vestimenta, de fala, pode manter sua cultura. E o brasileiro não só não discrimina, como absorve isso bem. E rapidamente integra esse estrangeiro no convívio social. Isso faz com que, dentro do Brasil, as pessoas todas consigam se sentir bem. Consigam encarar o Brasil como uma segunda pátria, como uma segunda oportunidade de crescimento econômico, social, que, infelizmente, os nossos brasileiros hoje no exterior, muitas vezes, não conseguem atingir. Agora, durante o processo de votação dessa lei de anistia no Congresso, houve quem alegasse que uma lei como essa iria demonstrar fragilidade para o país e abrir as portas e ter uma migração desordenada cada vez maior. Isso é possível? Não, não é possível. A migração no Brasil está sob controle, não só controle por parte do governo federal, mas como também por controle pelos fluxos migratórios atuais. O Brasil hoje tem, percentualmente, o menor número de imigrantes da sua história. Nós temos hoje 1 milhão de estrangeiros no Brasil, enquanto, ao mesmo tempo, temos quase 4 milhões de brasileiros no exterior. Isso mostra uma certa reversão dessa, vamos brincar assim, dessa balança migratória com o cenário que acontecia antes dos anos 80, onde havia uma forte entrada de estrangeiros no Brasil e poucos brasileiros no exterior. Hoje há polos de atração de imigração, como a Austrália, como o Canadá, como a União Europeia, onde não só brasileiros, mas latino-americanos, asiáticos, africanos, têm buscado como ponto de entrada. Mas muitas vezes, nesses países, o que os imigrantes acabam encontrando é a cadeia. Acabam encontrando, às vezes, uma lei dura, uma discriminação forte e que dificultam muito o convívio social. E, nesse aspecto, o Brasil segue um exemplo moral. Ou seja, nós recebemos, talvez, os avós, os bisavós desses estrangeiros, que vieram para o Brasil, ajudaram a construir o nosso país, a fazer do Brasil a potência que ele é hoje. E é justo que esses netos também sejam recebidos, sejam integrados e tenham, enfim, o respeito do Estado brasileiro. Eu acho que esse é o ponto fundamental de uma política migratória, respeito. Nós não estamos tratando só de bens. A globalização no mundo trouxe isso. Por que o mundo globalizou bens, globalizou serviços e não globalizou pessoas? Então é muito fácil defendermos hoje em cenários internacionais que os bens circulem o mundo inteiro, que os serviços tenham ampla penetração, mas que as pessoas não, essas estão limitadas no seu direito de ir e vir. O Brasil, nesse aspecto, não segue essa política. Nós estamos defendendo isso em várias instâncias, como essa vinculação que deve existir entre a migração, como um fator humano e social, e os direitos humanos que protegem essas pessoas. Dentre os maiores contingentes de imigrantes, os bolivianos aparecem bem na frente, quase 40% do total que foi regularizado. Isso significa que o Brasil é hoje uma perspectiva de esperança para os países do entorno, para os cidadãos da região que enfrentam maiores dificuldades? É verdade. Na verdade, o Brasil hoje se destaca na América do Sul como um país economicamente estável, com uma moeda forte, com, enfim, um nível de emprego ascendente, com uma indústria consolidada. Tudo isso é um polo de atração. Mas também são países fronteiriços, onde há uma normal integração. Se nós falarmos aí de países que têm um quantitativo maior de estrangeiros anistiados, como a Bolívia, o Peru, o Paraguai, a Argentina, o Chile, vamos perceber que são países que, pela proximidade e pela, enfim, situação geográfica, já há uma integração natural dessas populações. Esses cidadãos não seriam já beneficiados pelo acordo do âmbito da América do Sul, da livre circulação e da livre residência? Certamente. Nós temos no Mercosul um acordo que permite essa regularização migratória. Que é Mercosul mais Bolívia e Chile. Que, por exemplo, permite hoje que os brasileiros brasiguaios no Paraguai regularizem sua situação. E essa estratégia é importante. Sempre isso é uma via de mão dupla. Mas, na verdade, existem estrangeiros que estavam aqui há mais tempo.
até entraram antes desses acordos serem firmados, e por isso não estavam beneficiados por ele diretamente, ou não conheciam os acordos. Mas com o movimento de anistia, enfim, nós buscamos a divulgação disso junto às igrejas, às comunidades de imigrantes, junto, enfim, aos clubes de imigrantes também, divulgamos bastante a anistia. Isso fez com que, em determinado momento, todos soubessem que a regularização era possível. E aí buscaram a Polícia Federal e entraram com o processo de regularização, que hoje, enfim, se consubstancia nesse número que atende à expectativa do governo brasileiro. O segundo bloco de países que mais forneceram migrantes é justamente a Ásia, né? Coreia, China. Essa leitura, que leitura o senhor faz porque o Brasil está tão distante, né? Haveriam outros polos mais próximos para coreanos e chineses. Como é que o senhor vê isso? Olha, existe uma migração histórica, né, da China, da Coreia para o Brasil. A China mais antiga, a da Coreia muito centralizada nos anos 70, nos anos 80, quando a Coreia, enfim, abriu suas portas, houve uma expansão, principalmente de sul-coreanos. Na verdade, muitas dessas pessoas já tinham familiares no Brasil. Tinham ou conhecidos, ou amigos, ou familiares que já estavam no país e vieram nesse rastro dessa imigração de seus familiares. E dentro do Brasil tem tentado empreender. Essa mão de obra, em geral, de chineses e coreanos, é mão de obra empreendedora. Eles montam pequenos negócios, seja uma pastelaria, um armarinho, enfim, uma pequena loja. Ajuda a gerar mais emprego. A gerar mais emprego. Alguns deles, infelizmente, estavam, talvez até pela situação de irregularidade, envolvidos com atividades como a pirataria. Não estarão mais. Agora tem um documento de identidade, tem uma carteira de trabalho, tem condições de exercer uma atividade mais digna, lícita, que permite, inclusive, a essas pessoas também o seu desenvolvimento econômico. Bem, ministro, muito obrigado pela sua entrevista. E vale lembrar que os migrantes que regularizaram sua situação no Brasil, esses estrangeiros, passam agora a ter os mesmos direitos civis dos brasileiros, mas não os mesmos direitos políticos. Eles, por exemplo, não podem votar nem ser eleitos. Ainda faltam 4 anos para a Copa do Mundo, mas o Brasil já se adianta em algumas decisões. Já foi definido que os ingressos para os jogos vão ser cotados em real. Quem comprar no exterior terá que fazer a conversão pelo câmbio do dia. A medida indica que o governo está confiante na estabilidade da moeda. Em março, um projeto de lei deverá chegar ao Congresso, definindo isenções fiscais para a FIFA e seus prestadores de serviço. A isenção tributária foi uma das garantias governamentais oferecidas pelo Brasil para ser escolhido sede da Copa do Mundo. E no bloco a seguir, você confere uma entrevista com o ministro do Turismo, que espera duplicar o ingresso de turistas estrangeiros no país. Em 1 minuto.